quero, nessa noite, comentar com você aqui sobre o Evangelho puro e simples de Jesus, que vai te edificar bastante. Amém? Está lá em Atos, capítulo 15, do versículo 7 até o versículo 9. O livro de Atos, capítulo 15, precisamente aqui, vai jogar luz, o Espírito Santo vai jogar luz a um assunto um tanto quanto obscuro ainda até os dias de hoje. Então o Espírito Santo vai jogar luz e vai nos fazer entender melhor sobre a questão da graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Está lá em Atos capítulo 15, do versículo 7 até o versículo 9, está falando assim: E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Irmãos, olha, de repente você não entendeu em primeiro momento o peso dessa declaração do apóstolo Pedro. O que estava acontecendo aqui é o seguinte, irmãos. Os gentios são considerados estrangeiros, né? O povo estrangeiro, o povo que não é judeu, todo aquele que não era judeu é considerado como gentio, ou seja, o estrangeiro. Então, na mente dos judeus, a salvação tinha vindo só para eles, porque até o momento, o propósito de Deus, a manifestação de Deus estava voltado somente para o povo judeu. Desde lá em Êxodo, no capítulo 19, quando Deus chama Israel, e Deus fala assim: olha, se você me ouvir, se você guardar o meu pacto, a minha aliança, se você me obedecer, então Deus falando para Israel, então você será a minha propriedade peculiar. E Deus fala: embora todas as nações são minhas, embora toda a terra é minha, então se você me obedecer, Deus falando para Israel, você vai ser minha propriedade peculiar. Então qual que era o plano de Deus? O plano de Deus era que, através de Israel, todas as outras nações se achegassem diante de Deus. Esse era o plano de Deus. Não que Deus havia excluído as outras nações quando ele chamou Israel. Não, muito pelo contrário. Deus queria que Israel fosse uma nação de sacerdotes. O propósito de Deus sempre foi esse, que Israel fosse uma nação de sacerdote e, a partir de Israel, através de Israel, todas as outras nações viessem até Deus, né? Você vai ver isso lá por exemplo, lá em Êxodo, lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama a Abraão. Deus falou: Abraão, todas as nações da terra serão benditas em você. Estou parafraseando aqui. Quer dizer que o plano de Deus, antes mesmo que as leis existissem, antes mesmo que Deus tivesse elegido Israel para ser o representante, Deus já tinha propósito no coração de salvar todas as demais nações. Então, mas o fato, irmãos, era que a visão de Deus estava até então para Israel, para os judeus. O que acontece aqui no texto que nós lemos é que os gentios começaram a se converter. Os gentios estavam ouvindo o evangelho de Cristo e estavam se convertendo. Estavam aceitando aquele evangelho pregado, né? E estavam se convertendo, ou seja, aqueles estrangeiros estavam se convertendo ao Senhor Jesus. E quando eles estavam se convertendo, era como se os judeus tivessem sido pegos de surpresa. O que nós vamos fazer com esse povo que está se convertendo?
Porque os gentios não tinham obrigação nenhuma de guardar as leis de Moisés e nós não podemos confundir isso. Amém? As leis foi dada exclusivamente lá em Êxodo capítulo 19, foi dado exclusivamente para os hebreus, ou seja, hebreus e judeus se tornou sinônimo, né, com o passar dos anos, é sinônimo. Então as leis que Deus havia dado eram exclusivamente para aquele povo. Então, de maneira que os gentios não guardavam as leis. Não era comum os gentios guardar as leis, né? Por exemplo, sobre os animais limpos e os animais impuros, foi dado para aquela nação, para a nação de Israel, de maneira que as outras nações não guardavam esse negócio de animais limpos e animais impuros. Por exemplo, na lei de Moisés, na lei que Deus deu para os judeus, para os hebreus, eles não poderiam comer porcos, por quê? Porque o porco era animal imundo, e tantos outros animais imundos. Não podiam comer peixe sem escama, porque o peixe sem escama também está na categoria de animais imundos. Só que eles não podiam comer isso, só que as outras nações comiam. De maneira que você vai ver na Bíblia, os gadarenos cuidando dos porcos, né? Enfim, então de maneira que as leis e todos aqueles mandamentos foi dado especificamente para aquele povo. Então, quando a se converter, os gentios não tinham hábitos de guardar os mandamentos, os gentios não eram circuncidados, porque a circuncisão era para o povo judeu. Os gentios não guardavam nada disso. Então, de maneira que os judeus, a igreja primitiva, foi pega de surpresa quando os gentios começaram a se converter. Eles começaram a se converter e falam, o que é que nós vamos fazer com esse povo que está se convertendo? Eles não são como nós, eles não guardam os mandamentos, não guardam as leis, eles não são judeus, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer com eles? E assim surgiu um monte de opiniões diferentes, dentre elas manifestou-se também a opinião dos fariseus, os fariseus que estavam se convertendo também. Aqueles mesmos fariseus que criticavam Jesus e que ajudaram lá na crucificação e que condenaram Jesus, eles agora estavam se convertendo também, certo? E quando essa questão chegou diante da igreja, o que é que nós vamos fazer com os gentios que estão se convertendo? E quando eu falo gentil, estou falando, é como se fosse eu e você, amém, irmãos? Porque nós não somos judeus, né? Nós somos estrangeiros, né? Então eles estavam se convertendo, o que é que nós vamos fazer com eles? Então, aí, alguns dos fariseus deu uma opinião. Olha para você ver, Atos capítulo 15, isso aqui, irmãos, é de suma relevância para você entender qual é a sua posição no corpo de Cristo. Porque tem muitos gentios, muitos de nós, querendo agir como judeus e nós não somos judeus. Amém? Tem muitos de nós que estamos querendo carregar um fardo que não é para nós carregarmos, porque Deus tirou esse fardo de nós pela graça dele. Na verdade, ele nunca colocou esse fardo sobre nós. A verdade é essa. Amém? Olha aqui. Então é de suma relevância você que é cristão, você entender isso. Para que você não fique dividido, para que você não faça coisa que não é para você fazer. Né? E você que não é cristão e que está nos vendo, é importante você aprender isso para quando você se tornar um cristão, porque eu creio que se você está nos vendo é porque o Senhor te chamou para isso, amém? E você possa entender e crer da maneira certa, amém? Atos capítulo 15, o versículo 5. Então, quando essa questão apareceu, o que é que nós vamos fazer com os gentios? O que é que nós vamos fazer com os estrangeiros que estão se convertendo? O versículo 5 fala assim: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, ou seja, que estavam se convertendo, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, quando houve esse grande debate, o que é que nós vamos fazer com os gentios que estão se convertendo? O que é que nós vamos fazer com eles? Então, alguns dos fariseus que estavam se convertendo, eles falaram assim, não, olha, para eles serem salvos, eles têm que ser circuncidados como nós somos circuncidados. Eles têm que guardar as leis de Moisés como nós guardamos a lei de Moisés. Sabe o que estava acontecendo, irmãos? Os gentios
estavam recebendo do mesmo poder, do mesmo espírito que os judeus recebiam, sem os gentios precisar de fazer absolutamente nada, sem os estrangeiros, sem os gentios precisar de fazer esforço nenhum. Eles estavam, por Deus, sendo colocados no mesmo nível que os judeus. Você entende? Então isso causou uma intriga muito grande entre os fariseus que estavam se convertendo. Falaram, não é possível. Eles não podem ser salvos só pelo fato de eles crerem em Jesus. Eles não podem. Eles têm que se submeter à lei de Moisés. E queria que nós nos submetêssemos às leis de Moisés e que nós fôssemos circuncidados. Aí nesse momento, no calor da discussão, vamos dizer assim, aí o apóstolo Pedro se levanta. Aí entra a passagem que nós lemos aqui inicialmente e que eu vou ler aqui de novo, porque eu creio que já criou aí um pano de fundo para você entender. Amém? Aí no calor dessa discussão, Pedro se levanta. Pedro toma a palavra, o apóstolo Pedro toma a palavra. E no versículo 7, o apóstolo Pedro fala assim: e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões irmãos, bem sabeis que há muito tempo, Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios, ou seja, para que os estrangeiros, ou seja, para que eu e você, ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Pedro falando. Aí Pedro falou assim, gente, olha, deixa eu dar aqui contar um testemunho. O apóstolo Pedro falou, olha, há muito tempo Deus me escolheu para pregar o evangelho para os gentios. Que tempo foi esse? A Bíblia diz que Pedro estava orando e no momento da oração, Pedro teve um êxtase e Pedro teve uma visão. E nessa visão ele viu um lençol como um vaso descendo e abrindo sobre ele. E nesse lençol tinha todas as espécies de animais imundos. Detalhe, até o momento nenhum gentio, nenhum estrangeiro tinha se convertido ainda. Amém? E Pedro teve essa visão. Pedro, irmãos, era extremamente zeloso para com a sua tradição. Pedro era um judeu extremamente zeloso. Pedro, meu Deus, Pedro era um judeu extremamente cauteloso. Certo? E Deus precisava dilatar o coração judaico de Pedro, o coração de Pedro. Deus precisava dilatar, porque o coração de Pedro ainda estava fechado. Até o momento, o apóstolo Pedro pensava que a purificação de uma pessoa se dava no fato dela comer ou não comer animal imundo. Amém? Até o presente momento, o pensamento de Pedro era voltado nesse sentido. Uma pessoa, para ela ser purificada, ela tinha que se resguardar de toda a tradição judaica, né? Aí Pedro então tem a visão, e nessa visão ele vê toda espécie de animal imundo, e Deus fala assim para Pedro, mata e come. E Pedro fala, não, Senhor, jamais que eu vou comer, porque na minha boca jamais entrou animal imundo. Ou seja, naquele momento Deus estava dilatando o coração de Pedro, quando Deus fala assim, Pedro, ninguém torne comum aquilo que Deus santificou. Aqueles animais imundos é uma representação, né? Quando eu falo imundo, você me entende? Aqueles animais imundos é uma representação dos estrangeiros, dos gentios. E Deus falou assim para Pedro, Pedro, ninguém torne comum aquilo que Deus purificou. Ou seja, Deus estava mandando uma mensagem para Pedro, Deus falando, Pedro, olha, a partir de hoje, o evangelho vai ser alcançado também àqueles que vocês consideram imundos. Porque, irmãos, os judeus consideravam todo estrangeiro uma pessoa imunda. Certo? Ó, pra você ver que humildade da parte dele, o que é isso? Humildade, entre aspas, né? Estou dizendo... Todos os judeus eles não faziam transações alguma com os gentios. Não fazia transação nem financeira, não fazia. Por quê? Porque
Pra você ter ideia, tinha momentos que os judeus cortavam volta muito grande só para não passar perto dos gentios. E agora Deus está dilatando o coração de Pedro e mostrando para Pedro o seguinte, falando assim, Pedro, estou parafraseando dentro daquela visão, Pedro, Deus dizendo, a mensagem é essa, Pedro, a partir de agora você precisa entender que a purificação de alguém, a santificação de alguém, de uma pessoa, não consiste sobre se ela come ou não animal imundo. A partir de agora você precisa entender que a purificação de uma pessoa se baseia exclusivamente e unicamente na obra de Jesus na cruz do Calvário. É o sangue de Jesus que purifica. Você precisa entender que o que purifica uma pessoa não é se o animal tem a unha fendida, como era na lei, não é se o animal se ele remói, não. Você precisa entender que o que purifica uma pessoa agora é o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus não faz distinção de pessoa nenhuma. Seja grego, seja judeu, seja estrangeiro, seja quem for. O sangue de Jesus purifica a todos e tem poder para purificar todos. E o que é interessante, irmãos, que na mesma hora em que Pedro teve essa visão, naquele momento chega algumas pessoas da casa de Cornélio, que era um gentil. A Bíblia diz que Cornélio era um gentil, era um estrangeiro como eu e você, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas está lá em Atos capítulo 10. Então quando Pedro acaba de ter aquela visão, chega aqueles dois estrangeiros e Pedro entende que aquela era uma mensagem que Deus estava dando, que ele não podia fazer distinção entre judeu e gentil agora. Então aqueles homens chamam Pedro e falam, olha Pedro, nós fomos enviados aqui pelo nosso senhor Cornélio. Ele teve uma visão assim, tá lá em Atos capítulo 10, depois você lê, vamos lá. E Pedro foi com aqueles homens. Olha, Pedro, aquilo, irmãos, foi uma obra muito grande que Deus fez no coração de Pedro, porque Pedro era um judeu extremamente zeloso. E por ele ter aceitado ir com aqueles homens estrangeiros, acredite, foi uma obra muito grande que Deus fez no coração do apóstolo Pedro. E quando Pedro chega na casa do senhor daqueles homens, daquele Cornélio, a Bíblia diz que tinha lá algumas pessoas estrangeiras, gentias, esperando por Pedro. E quando Pedro chega lá, Pedro começa a entender que o plano de Deus de salvação era para os gentios também. E aí entra, irmãos, a defesa que Pedro fez em nosso favor, no versículo de número 9. Para você ver, Atos capítulo 15, no versículo 8, perdão. Olha para você ver, isso aqui é tremendo demais. Demais. Eu confesso para você que quando o Espírito Santo abriu os meus olhos para essa verdade, eu chorei. É tremendo. Atos capítulo 15, versículo 9, versículo 8, tá falando assim: e os corações lhe deu os testemunhos, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Então Pedro, no meio do discurso, no meio daquele discurso caloroso, Pedro fala, olha gente, Deus me elegeu, Deus me chamou para anunciar o evangelho aos gentios, e vou falar para vocês que o mesmo Espírito que ele enviou sobre nós é o mesmo Espírito que Deus enviou sobre eles também. E vou falar aqui, irmão, isso aqui, olha, pega a revelação aí para você ver que coisa tremenda. Pedro foi o único presente aqui nessa reunião que esteve presente nos dois Pentecostes. Houve dois Pentecostes na Bíblia. O primeiro, o Pentecoste judaico, né? Em Atos capítulo 2, o Pentecoste eu estou me referindo à vinda do Espírito Santo, não à festa do Pentecostes em si. Amém? Então houve dois Pentecostes. Primeiro, o Pentecoste judaico. Pedro estava presente em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre eles. A Bíblia, eles ficaram maravilhados, começaram a falar em outras línguas, irmãos, e sentiram um poder que eles nunca haviam sentido antes. Pedro estava presente nesse Pentecostes. E houve o outro Pentecoste, que é o Pentecostes gentílico. Que Pentecoste é esse? É o que aconteceu lá em Atos capítulo 10. Lá na casa do Cornélio, quando Pedro foi com aqueles dois homens, com aqueles homens, certo? A Bíblia diz que eles oraram e naquele momento o Espírito Santo veio também sobre os gentios.
Amém? Então, o primeiro Pentecoste, o Pentecoste judaico. O segundo Pentecoste, o Pentecoste gentílico. Pedro foi o único que estava presente nos dois. E por isso Pedro falou com toda veemência e defendeu com todas as forças. Por isso ele falou assim, no versículo 8, Atos capítulo 15, versículo 8. Olha o que Pedro falou. E Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Ou seja, Pedro está falando, o mesmo Espírito Santo que Deus derramou sobre nós, Pedro dizendo, Deus derramou também sobre os gentios. Deus não fez diferença. Deus não guardou o melhor para os judeus, não, muito pelo contrário. Pedro está falando a mesma porção que eles receberam enquanto judeus, nós também recebemos enquanto gentios. Amém, queridos irmãos? Deus nos colocou no mesmo nível, no mesmo patamar. Eu quero falar aqui para você que hoje não é outra igreja. A Bíblia diz que há um só corpo, um só Espírito. A impressão que dá quando a gente menciona sobre a igreja, porque a igreja do passado, não existe igreja do passado. Existe uma igreja só. Obviamente, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Existe uma igreja, a Bíblia fala, há um só corpo e um só Espírito. Não são duas igrejas. O mesmo Espírito Santo que estava na igreja no passado, na igreja primitiva, é o mesmo Espírito Santo que está na igreja agora. O que faz a igreja ser viva, irmãos, não são as pessoas, porque as pessoas morrem. Os apóstolos morreram todos. Todos aqueles que estavam no dia da inauguração da igreja, em Atos 2, todos eles morreram. O único que estava lá e está até hoje aqui, chama-se Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então o que faz a igreja ser um organismo vivo é o Espírito Santo que está sobre ela. Então não são duas igrejas, é uma igreja só. Amém. O fato é que a igreja iniciou lá e com o passar do tempo, a gente entende, quando uma criança nasce, com o passar do tempo, a gente espera que essa criança se desenvolva e chegue à fase adulta. Se a criança não está se desenvolvendo com o passar do tempo, ela está doente, está com problemas. Amém? Então, quando a igreja foi inaugurada há mais de 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, no dia do Pentecostes, o que acontece? Hoje era para a igreja do Senhor estar em outro nível, mas nós vemos muitos da igreja do Senhor esmolando ainda, vivendo num ambiente, vivendo numa situação muito inferior àquilo que Deus espera que ele viva. Amém, meus amados irmãos? Então o que acontece? A igreja do Senhor é a mesma. Então nós temos que buscar isso, meu Deus. Como a Bíblia diz lá em Hebreus, fala assim, já era com o tempo, já era para você ter sido mestre com o tempo. Contudo, eu tenho que tratar vocês ainda com leite, como se fosse uma criancinha. Irmãos, Deus tem algo grandioso, tremendo para nós, mas chegou a hora de nós passarmos para a próxima fase, para o próximo nível, para a próxima etapa de maturidade. Amém, meus amados irmãos? Amém? E Pedro está dizendo aqui, olha, voltando aqui na palavra, Pedro está dizendo, o mesmo Espírito Santo que veio sobre nós no dia do Pentecostes, o mesmo Espírito Santo que veio sobre nós no dia do Pentecostes, foi o mesmo Espírito Santo que Deus enviou sobre os gentios. Amém? Lá na casa de Cornélio. E começando assim, mostrando assim que Deus não faz distinção. Aí pra gente encerrar aqui, pra gente arrebatar aqui, aí o versículo 9 é igualmente poderoso. Está falando assim, Atos capítulo 15, versículo 9, ó. E não fez diferença. Pedro está falando, olha, Deus não fez diferença entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. E Pedro está falando, e Deus não fez diferença. Quero falar, irmãos, a mesma autoridade que Pedro, o apóstolo Pedro, teve, nós temos também, você tem também. Amém? Lá no céu não vai ter um cantinho melhor para o outro, não. Nós partilhamos do mesmo Deus, do mesmo Senhor. O mesmo Espírito, a mesma virtude que veio sobre os apóstolos, veio sobre nós também, veio sobre você também. Amém? Pedro está defendendo com toda a força sobre isso, porque ele foi testemunha ocular. Pedro foi capaz de dizer, eu penso, Pedro pensando assim, olha, aquela mesma unção, aquele mesmo mover, aquele mesmo sentimento que eu tive quando o Espírito Santo veio sobre nós,
Eu senti esse mesmo poder, essa mesma unção, quando o Espírito Santo veio sobre os gentios e eu estava presente. E Pedro falou, não tem diferença nenhuma. O poder é o mesmo, a virtude é a mesma, a unção é a mesma. E quero falar, meus irmãos, Jesus está diante de Deus como o nosso grande sumo sacerdote. Eu falei isso aqui, eu acho que na primeira live que eu fiz, se eu não estiver enganado, que a roupa do sumo sacerdote tinha várias pedras. No peito, a Bíblia diz que tinha 12 pedras preciosas, e nessas pedras estava escrito o nome das tribos de Israel, das 12 tribos. E nos ombros do sumo sacerdote, na roupa, tinha 6 pedras de cá, preciosa de cá, e 6 pedras preciosas de cá. E em cada uma das pedras também estava escrito o nome... Perdão. Estava escrito também o nome das 12 tribos de Israel. Então, de maneira que a nação de Israel não podia entrar diante de Deus no Santíssimo Lugar. Mas quando o sumo sacerdote ia diante de Deus no Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote entrava representando a nação de Israel, levando Israel no peito e levando Israel nos ombros. Nenhuma tribo ficava de fora. Nenhum menor das tribos ficava de fora. Quando o sumo sacerdote entrava, ele representava, amém, todos, do menor até o maior, do mesmo modo Jesus. Quando Jesus entrou diante de Deus, Jesus entrou nos representando no peito e nos levando nos ombros diante de Deus. Isso é lindo? Hã? É maravilhoso? Jesus entrou diante de Deus, nos levando, todos nós, desde o menor até o maior. Então não diga, aquele é melhor do que eu. Irmãos, não aceite ser menor do que ninguém. Certo? Não pense, porque o outro lá é melhor do que eu, o outro pastor é melhor do que eu, a outra igreja é melhor do que a minha, a outro... Não. Nós temos a mesma representatividade diante de Deus. O mesmo sumo sacerdote que está representando aquele pastor está representando você também. O mesmo sumo sacerdote que representou os apóstolos representou a mim e a você também. E Pedro está falando, Deus não fez diferença nenhuma. Amém? O mesmo valor que o homem mais santo aqui dessa terra teve, você tem também. A mesma autoridade, a mesma unção, o mesmo poder, a mesma virtude que Deus derramou sobre a igreja primitiva, Ele derramou sobre nós também. Amém? Isso é a graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso que muitos novos convertidos daquela época, quando a discussão começou a começar, por isso eles não estavam entendendo, eles pensavam, mas como os gentios, como os estrangeiros podem estar no mesmo nível que nós, se eles nem circuncidados são, se nem guardar as leis eles guardam, como é que eles podem estar? Meu amigo, essa é a graça de Deus. Não tem a ver com o que a gente fez, tem a ver com o que o Senhor Jesus fez por nós. Amém? É a graça de Deus sobre a nossa vida, que essa palavra esteja fixada, guardada no teu coração, em nome de Jesus. Amém?